Estamos com mais um vídeo. Se eu tivesse uma coleção de vídeos falha nossa, teria a gente há 15 minutos atrás gravando um vídeo e ele não ficando gravado. Só um adendo. Gente, essa é a Bianca, psiquiatra maravilhosa, formada pela USP. A gente fez faculdade juntas e eu pedi pra Bia estar aqui hoje pra gente conversar sobre um transtorno chamado agorafobia. Agorafobia. Faz pensar que a fobia do agora não é, ela já vai falar do que é a fobia, mas eu quis trazer sobre isso porque ele é um grande confundidor aqui em consultas. Consultas quando o paciente vê um vídeo, lê sobre TPPP, tontura postural perceptual persistente, vem buscar informações, vem buscar tratamento, e aí ele me conta os sintomas e a gente chega à conclusão que não é TPPP, grandes chances de ser agorafobia, e aí eu preciso encaminhá-lo para um psiquiatra. Então, a ideia do vídeo é tentar encurtar o caminho. Vamos você se informar sobre isso e talvez, se for o seu caso, já passar direto com o profissional que vai poder te ajudar. Lembrar, para poder diferenciar, eu vou lembrar um pouquinho de o que é TPPP. Tem um vídeo no canal só sobre TPPP, mas tontura postural perceptual persistente é aquela tontura que está presente por pelo menos 3 meses, diariamente, é uma sensação de mareado, instabilidade, é a tontura que não roda, que o pessoal fala que a cabeça é estranha, a cabeça é vazia, mas que mexe de alguma forma no equilíbrio, não é só uma cabeça vazia e pesada, essa sensação mexe no equilíbrio e ela tá lá presente todos os dias, em intensidades que podem variar e geralmente variam com 3 condições. Ficar em pé piora, seja em casa ou fora de casa. Caminhar piora, seja em casa, seja fora de casa, e estímulo visual complexo piora. Seja em casa, um painel ripado, por exemplo, seja um mercado ou um shopping. Essa também, a TPPP, ela costuma acontecer depois de algum quadro de tontura mais intenso, seja por uma aneurite vestibular, uma labirintite real, uma doença dos cristais soltos, ou depois de uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, um desmaio, uma doença grave que o paciente ficou internado, um sofrimento, um estresse agudo importante e traz bastante problemas para o funcionamento no dia a dia. E o último dado pra gente fazer o diagnóstico desse transtorno é não ter nenhuma outra coisa que justifique. Então, além de preencher todos aqueles, a gente não pode encontrar outras doenças que justifiquem, porque tem doenças que parecem. E uma que parece, que lembra, é a agorafobia. E aí, a fobia do agora, o que é? Bom, o termo agorafobia vem de 2 palavras de origem grega. Ágora seria uma praça pública, a gente aprendeu isso em algum momento na escola. Eu acho que eu não aprendi, não. E fobia, medo, então seria o medo de uma praça pública. A agorafobia é um desconforto muito intenso em algumas determinadas situações, como, por exemplo, um espaço muito amplo, como um estádio, um campo de futebol, ou um espaço muito fechado, um túnel ou um transporte público como o metrô, ou espaços com muitas pessoas. E geralmente vem com um medo muito intenso de não conseguir sair daquela situação, não conseguir ser socorridos, passar mal. Exato. A agorafobia, ela pode vir com sintomas físicos, então, né? Tontura ser um sintoma. Tontura, palpitação, sudorese, dor de barriga, bolo na garganta. Mas eu acho que para diferenciar a agorafobia da TPPP. TPPP. A gente gosta de trava-língua. VPPB, TPPP. Para diferenciar, acho que o conteúdo do pensamento da tontura é diferente do conteúdo do pensamento do agorafóbico. Eu não sei, porque geralmente a TPPP, a fisiopatologia dela é assim, né? O mecanismo do transtorno é o paciente se tornar hipervigilante do equilíbrio dele. Então, ele fica muito autoconsciente de como é que funciona o equilíbrio dele, ele tenta raciocinar como é que é o equilíbrio dele. Então, eu acho que lembra um pouquinho o pensamento ansioso. Mas quem tem a TPPP tem esse medo de não conseguir sair das situações? Não, isso não. Tá. Isso não. Mas tem o medo de passar mal. O paciente TPP, muitos pacientes, e aí não é algo de critério, de ciência, mas observando aqui no consultório, eles têm muito medo de desmaiar. Tá. É uma coisa bem comum. Agora, de sair de situação, de meio que estar preso, de não... Não, isso não costuma ser
uma queixa que trazem comumente. Uhum. E eu acho que a tontura da agorafobia também deve ser qualquer tipo de sensação, porque a tontura tem a ver até com um pouquinho o que a agorafobia vem junto. Ela vem junto, provavelmente, de outros transtornos, ou ela caminha sozinha, ela é um diagnóstico sozinho. É um diagnóstico, mas comumente ela vem junto com algum outro transtorno de ansiedade, mais comum é o transtorno do pânico, que é uma crise de ansiedade muito intensa, muito rápida, que vem com um medo gigantesco de passar mal, de morrer, vem com uma sensação de um perigo iminente. Mas a agorafobia também pode vir com um transtorno de ansiedade generalizado. E a gente sabe que a ansiedade patológica, ela leva a uma percepção errônea dos estímulos. Inclusive do estímulo vestibular, do estímulo de equilíbrio, do espaço. E eu lembrei agora de um caso de uma paciente que ela veio contar aí achando que tinha TPPP, e aí ela até fechava os critérios para TPP, mas claramente não tinha só isso, né? Ela tinha alguns sintomas de toque, alguns sintomas de transtorno de ansiedade e crises de ansiedade que não eram pânico, mas uma agorafobia importante. Era o quanto ela ficava muito pior em, por exemplo, um campo aberto do que num mercado. Ela ficava muito pior no campo aberto do que no mercado. Na TPPP é muito mais comum ficar pior no mercado do que no campo aberto. Às vezes no campo aberto o paciente sente que não tem onde se apoiar, o paciente TPPP gosta de ter algo para se apoiar, mas no estímulo visual complexo acaba deixando ele confuso, ele cansado, e ele não consegue processar toda aquela informação. E essa paciente, ela tava trazendo todos esses sintomas, ela estava com os pais, e era muito engraçado como assim, engraçado não, né? Não era engraçado, era Curioso. Curioso como os pais, assim, tinham muita dificuldade de entender. Porque um grande medo que ela tinha era de passar mal, era de desmaiar, era de alguém não socorrer, e os pais falavam, não, mas a gente tá sempre com você, vai ter alguém no lugar, você vai ser socorrida, você vai ficar bem. Mas para o paciente, ele tem muita dificuldade de internalizar o que a gente está falando numa frase racional, porque todos esses sintomas, eles estão sendo produzidos ali pelo cérebro do paciente, que tem mecanismos químicos em que existe estimulações de todo o corpo e aquilo lá tá falando para ele, gritando perigo. Então não é uma coisa que, não, tá tudo certo, eu vou ficar bem. Eu posso ficar aqui nessa fila que eu não vou passar mal. Não funciona, não é assim que trata, não é assim que lidamos. Acho que para quem não sente é muito difícil entender isso, que é o cérebro emocional passando por cima do cérebro razão, ou não? Gostei. Talvez, gostou? E como é que é o tratamento aí da agorafobia? O que envolve? Remédio, terapia? A gente começa sempre por psicoeducação, então... A palavra psicoeducação é muito chique. Explique o que é psicoeducação. A psiquiatria gosta de palavras rebuscadas. Ensinar o que está acontecendo, por quê, como, onde... enfim, ensinar o paciente. É o que a gente está fazendo aqui agora. É tipo isso, exato. A gente está fazendo psicoeducação. Para que a pessoa tenha uma sensação de um controle maior sobre aqueles sintomas. Ela entender o que está acontecendo, né? Ajuda. Eu espero que você se sinta melhor e com algum controle sobre os seus sintomas, entendendo aí que tudo que a gente está explicando. Espero que esteja te ajudando. Sim. Psicoterapia, preferencialmente de uma linha comportamental, né? E pessoas que têm agorafobia respondem muito bem a terapias de exposição. Exposição é colocar ela lá no que ela tem. Sim, mas de um jeito muito cuidadoso, com devagar. Bastante técnica. Tem técnica para isso. Sim. Não é só joga a pessoa lá e se vira, né? Não. E uma das técnicas possíveis, inclusive, é a realidade virtual, né? Que tem sido utilizada há alguns anos para tratamento de fobias. A gente estava conversando antes do vídeo de uma paciente que eu tenho que tem fobia para apresentações. E a psicóloga dela faz essa linha, e aí ela tá fazendo a apresentação que ela precisava fazer para o trabalho com óculos de realidade virtual. E ela me contou, e eu achei extremamente curioso, para você ver aí como é uma coisa que o cérebro, ele é incrível. Não era real, ela sabia que aquilo não era real, era uma realidade virtual, mas ela teve exatamente os mesmos sintomas que ela teve fazendo uma apresentação real. Então o cérebro, ele tem uma dificuldade de discernir aquilo. Ele não sabe se aquilo é real ou não é real, da mesma forma que ele não sabe
se um pensamento que a gente tá tendo é real, não é real, é verdade, não é verdade. Fiquei filosófica agora. Gostei. E o tratamento também pode se dar com remédio, né? Geralmente antidepressivo. E aí tem vários tipos, não vamos entrar em detalhes. Ou até algum ansiolítico também pode ajudar para situações específicas. Vocês têm vontade de se você tiver, deixa nos comentários de um vídeo aqui sobre tipos de antidepressivos, o que eles fazem, efeitos colaterais, que eu trago aqui a Bianca pra ver. Onde vivem, o que comem. O que comem. Da onde que era isso? Era Globo Repórter. Vou colocar, vou ver se eu acho a musiquinha e coloco aqui do Globo. Não vai ter direitos autorais. Vou olhar. Mas enfim, voltando, antidepressivos são possíveis, um tipo de medicação que pode ajudar no tratamento, especialmente se o paciente tem transtorno de ansiedade ou transtorno do pânico. Por quê? Exato. O que esse antidepressivo ele pode ajudar? O antidepressivo vai regular esses estímulos excessivos. Químicos que estão acontecendo. Exato. E vai diminuir um pouco essa sensação. O termo que você falou, né? A blindagem. A blindagem, exato. Eu adoro esse termo, porque é bem isso, né? A pessoa fica mais protegida dos estímulos. Não. E nesse estímulo seria aí essa situação. E se você... Não, e obviamente ela vai ter um controle maior sobre os pensamentos. Isso vai trabalhar toda a parte ansiosa. Assim, a gente fala de medicamento e a gente fala como o medicamento age numa parte química, né? Mas é muito difícil, assim, às vezes eu queria poder trazer aqui esse tipo de conteúdo, o quanto essa parte química, ela só é uma partezinha no tratamento, né? Porque muitos pacientes eu indico a psicoterapia, porque ela também faz parte do tratamento da TPPP, mas muitos pacientes são resistentes a ela, não veem sentido, não veem motivo. E mesmo quando a gente claramente vê o motivo que tem, eles continuam sendo resistentes, porque o pensamento, ele não vai ser tratado por um remédio. E não é que o pensamento está doente, mas o pensamento pode estar sendo um pensamento que não ajuda a um bom funcionamento, que não ajuda você por exemplo, vou tentar achar um exemplo para explicar. Um pensamento de que se eu for sair para ir no banco, eu vou ter que ficar naquela fila. E naquela fila eu posso passar mal. Então eu vou ter aquele termo que você usou. Ansiedade antecipatória. Eu vou ter ansiedade da ansiedade. Vou ter o medo do medo. Vou ter o medo de ter medo de passar mal lá. E aí esse pensamento não é um pensamento funcional, porque esse pensamento vai fazer o quê? Vai te paralisar. Você vai deixar de ir no banco para pagar uma conta que você precisa, que se você não pagar, você vai ter juros, você pode ter problemas e atrapalha o seu funcionamento. Então são pensamentos que... É verdade esse pensamento? Não é verdade que se você for, você vai passar mal. A chance de você passar mal, sendo que você é uma pessoa saudável, que você não tem... sei lá, nenhum transtorno muito específico de coração, é muito pequena, mas essa irracionalidade do pensamento, né? O pensamento acaba sendo, de certa forma, não racional, irracional, tô me confundindo nas palavras, você percebeu, mas tá indo bem. Acaba gerando você um transtorno lá na frente, um problema lá na frente. E o remédio, ele não vai tratar esse pensamento. Não vai ser ele que vai pegar a química, esse pensamento é químico, esse pensamento não é puramente químico. Então a gente, às vezes, acho que a gente fala do remédio, o remédio ajuda, é uma coisa importante. Você usa o termo blindagem, eu uso o termo milissegundos para os pacientes. Eu falo, o remédio te dá milissegundos para você pensar outro pensamento antes de agir sobre aquele que você recebeu. E isso vai te ajudar, talvez, a ter uma conduta diferente, mas não vai negar, não vai deixar de ter aquele primeiro pensamento. Você ainda vai ter. E a psicoterapia, ela também não vai lá e falar, para de ter esse pensamento, sai o pensamento e resolver. Ela vai tentar te ajudar, talvez, a acolher esse pensamento e falar, tá, deixa eu olhar pra ele, deixa eu ver se ele é verdade, deixa eu trucar, ver se eu realmente tenho que pensar isso. É mais ou menos assim? Sim. Você faz psicoterapia como psicoterapeuta também? Faço, sigo a linha da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar muito isso, né? A TCC entende que por trás de toda ação ou comportamento existe alguma emoção e por trás de toda dessa emoção tem algum tipo de pensamento e por trás desse pensamento tem alguma crença enraizada lá nas profundezas. Que se você for pensar no divertidamente, são as bolinhas da Riley. Exato. Acho que é isso sobre agorafobia.
Acho que é isso. Assim, eu fiquei pensando, né, que além dessa tríade de psicoterapia, psicoeducação e medicamento, eu sempre falo para os pacientes sobre mudança de estilo de vida. Porque não adianta nada a gente fazer só isso. É também dormir melhor, comer melhor, fazer atividade física. Concordo plenamente com você, só que eu acho que é aquela coisa de um passo de cada vez. Não, com certeza. Com certeza. Essa mudança de estilo de vida geralmente vem quando já, a água já saiu aqui do pescoço. Sim. Mas é uma coisa que ajuda a reduzir a água. Ajuda a reduzir a água. Ajuda a reduzir a água, com Sim. certeza. Ajuda, depois que a água reduziu, a mantê-la baixa. Exato. Exato. Gente, se tiver alguma dúvida, escreve lá nos comentários, eu pergunto, se for alguma coisa que eu não souber responder, eu pergunto pra Bia. Se você quiser, se você, na verdade, se identificou com os sintomas e procura alguém pra te ajudar, está aqui a Bianca. Vou deixar o site dela, o contato dela de agendamento aqui embaixo do vídeo. E se você gostou, se não gostou, deixa o seu like de qualquer forma, se inscreve no canal porque vai ser bom pra você.